Leremos a seleção que fizemos para a nossa meditação na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, então não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência diga não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo pelo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Retornamos hoje à primeira epístola de Paulo à igreja corintiana, uma igreja muito problemática. Há igrejas mais problemáticas do que outras. Talvez a sua igreja, Deus assim queira, não é uma igreja problemática, mas ainda podemos aprender através do ensino da palavra, através do ensino do apóstolo Paulo, dirigido a esta igreja, onde havia disputas e onde havia problemas de conduta e moralidade que não condizia com o nome que carregavam de cristãos. Nessa passagem, Paulo estabelece, de forma não sistemática, alguns princípios básicos de ética cristã que devemos seguir. Não se deixe distrair pelo assunto específico que Paulo está tratando, os detalhes do problema específico que está sendo aqui discutido. O assunto é comer ou não comer carne sacrificada nos templos dos deuses romanos. Como era comum na época, essa carne depois seguia para o açougue, para o mercado de carnes. É uma questão que tem a ver com os tempos e os costumes dos antigos gregos e que não fala muito ao nosso tempo e ao nosso coração. Já no capítulo 8, Paulo dizia que a carne sacrificada aos ídolos pode ser comida, porque é uma questão de indiferença no que se refere à ética cristã. Os falsos deuses não eram demônios. Os falsos deuses dos gregos eram nada. Eles simplesmente não existem. E todas as coisas, como diz o Salmo 24, capítulo 1, que Paulo cita, todas as coisas pertencem ao Senhor. Todas as coisas no mundo
toda a criação é de Deus. E, no entanto, ainda que isto seja uma questão de indiferença, Paulo retorna ao assunto no capítulo 10 para que ele sirva de exemplo para o abuso das liberdades que Paulo agora quer tratar e que vai contra os princípios básicos de uma ética cristã saudável. Portanto, não se deixe distrair pela questão da passagem que está sendo discutida e foque nos princípios éticos que estão sendo estabelecidos pelo apóstolo. Princípios que são válidos para nós, que podemos aplicar às questões contemporâneas, aos nossos dilemas morais, formando uma ética de princípios e não de regras de conduta. Fica muito claro hoje que há pessoas que insistem nas suas liberdades individuais, que elas são invioláveis. Essas afirmações são costumeiramente marcadas por muita emoção e por compromisso político. Mas o nosso testemunho e a salvação dos outros é muito mais importante do que os nossos direitos individuais, as nossas liberdades civis. Um direito nunca é inalienável se ele nos aliena do nosso semelhante. Repito, um direito individual, uma liberdade civil, nunca é inalienável se ela nos aliena do nosso semelhante. Não há dúvidas de que liberdade é importante. É um valor fundamental. Ninguém quer ser governado por tiranos. Ninguém quer viver debaixo de uma ditadura. Ninguém quer que o governo de nenhum país tire as liberdades civis do povo desta nação. É por isso que as nações ocidentais lutaram, juntamente com nações orientais, contra a ameaça nazista na Alemanha, nos anos 40, no século passado. É por isso que condenamos os golpes de Estado, como o que aconteceu há pouco em Myanmar, a antiga Birmânia. É por isso que nós condenamos a perseguição à imprensa livre, como faz hoje a China em Hong Kong. E nós não aceitamos, porque vai contra o princípio da liberdade que nos é tão caro. É por isso que nós somos contra a violação de todos os direitos humanos, onde quer que seja. E, no entanto, apesar de tudo isso, ainda que a liberdade, as liberdades civis sejam tão importantes quando se trata de questões éticas e políticas, a ética cristã vai além. A moral cristã é mais profunda. Ela é baseada no amor ágape, no amor divino. Por isso ela busca sempre o bem comum. Nada pode ser para a glória de Deus se Cristo não faz parte da equação. Nada pode ser para a glória de Deus se o amor está fora da equação. Então, é apenas religiosidade. Então, é apenas alguma forma
de religião secular, de religião civil, mascarada de evangelho de Cristo, mas não é. Paulo não poderia ter sido mais explícito do que ele foi aqui, quando afirma: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Pode a Bíblia ser mais clara do que isso quanto àquilo que rege a nossa conduta? Um bom exemplo é o tema contemporâneo da vacinação. Sim, eu tenho a liberdade de escolher, a liberdade civil de escolher se vou ou não ser vacinado. Mas se eu escolho não ser vacinado, será que eu estou buscando, como diz Paulo, o bem dos outros? Como a Bíblia tão claramente ensina nesta passagem? Ou será que estou pensando apenas em mim mesmo? Quais são os princípios éticos fundamentais que são claramente delineados nesta passagem para que vivamos para a glória de Deus e que tudo seja feito para a glória de Deus? Paulo diz que ainda que o cristão tenha todo o direito de fazer o que quiser, porque sua vida é marcada pelo amor, nem tudo é benéfico, nem tudo traz benefício, inclusive para o indivíduo que vai agir. Essas práticas de liberdade podem ser egoístas. O cristão não pode viver de forma egocêntrica, não pode dar voz às suas emoções e inclinações egóicas, como se ele fosse o centro do mundo e senhor de sua vida, que ele não é. As suas práticas devem ser edificantes, devem edificar a comunidade e devem sempre estar sintonizadas com o bem comum, com o bem dos outros. Cristãos são aqueles que não buscam o seu próprio bem, mas que promovem o bem de seus semelhantes. E, ultimamente, a glória de Deus. E exatamente porque buscam a glória de Deus, promovem o bem dos seus semelhantes. Porque esta promoção do bem comum é a forma de dar glória a Deus. Paulo diz que fazer tudo para a glória de Deus significa pensar no bem dos outros, quer eles sejam cristãos, quer não. Tudo para a maior glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja cantar, seja tocar violão, seja jogar futebol, ou ir à praia, ou sair com os amigos, tudo para a glória de Deus. Trabalhar, investir, distribuir, tudo para a glória de Deus. Assim vive o cristão. Todas as coisas que dizemos, todas as coisas que fazemos. Mas o que isso significa? Como é que eu posso ter certeza de que o que eu estou fazendo, do que eu estou dizendo, não é algo egocêntrico, mas, ao contrário, para o bem comum e para a glória de Deus? Se explorarmos este tema, veremos que nesta passagem há
ainda 3 princípios básicos de vida que devemos abraçar para viver uma vida piedosa, uma existência piedosa e santa. Em primeiro, e mais importante do que tudo mais, é a gratidão. Essa é a primeira dica. Aqueles que vivem para a glória de Deus são gratos. Gratos em tudo que fazem, quando comem, quando bebem, quando brincam, quando riem, quando trabalham, quando conversam, quando debatem assuntos. São gratos a Deus por estarem fazendo isso em amor. São gratos a Deus porque sabem que todos os relacionamentos humanos devem ser marcados pela atitude pacificadora e pela misericórdia e pela graça, porque somos imitadores de Cristo. E tudo fazemos para a glória de Deus, através de nós, manifesta em nossas vidas. Não podemos ser gratos a Deus na prática do pecado. Não podemos ser gratos a Deus em sã consciência quando estamos deliberadamente optando pelo pecado do racismo, pelo pecado do preconceito, quando estamos marcados em nosso comportamento pelo pecado da ganância, pelo pecado da cobiça, pelo pecado da inveja, cheios de orgulho, cheios de malignidade. Como podemos ser gratos a Deus pelas nossas ações pecaminosas? Como é que eu posso orar, Senhor, eu sou grato pelo pecado que agora estou cometendo? Isso é uma contradição? É insensatez? Por isso que é tão benéfico, tão salutar perguntar essa questão a si mesmo. Fazer essa pergunta a si mesmo. Posso ser grato a Deus pelo que estou fazendo? Porque se eu posso agradecer a Deus pelos meus atos, é porque posso fazê-lo coram Deo, como dizia Lutero, na expressão latina, coram Deo, na presença de Deus. Tudo que eu posso fazer sob o olhar de Deus, na consciência da presença de Deus, é santo, puro e bom. A presença do Deus Todo-Poderoso, aquilo que faço é aquilo pelo que posso ser grato. E quando sou grato, estou também reconhecendo que é um dom de Deus. Estou reconhecendo que é providência de Deus. E estou dando a Deus a glória por aquilo que tenho, por aquilo que posso fazer. Por isso digo a vocês, demonstrem gratidão em tudo. E em todas as coisas que você fizer, lembre-se de se perguntar sobre a gratidão, e então tudo será para a glória de Deus. A segunda dica que o apóstolo Paulo nos dá é a questão da consciência, a qual ele se refere constantemente nesse texto. É um segundo princípio de ética cristã que podemos extrair desta passagem. Ele repetidamente fala da importância de ter uma consciência cristalina, uma consciência tranquila. Em 1 Coríntios 10:30, nessa passagem, ele diz assim: se eu participo de uma refeição com gratidão, porque sou denunciado por aquilo pelo que sou grato? Repare que essa denúncia é a denúncia da consciência.
Então, há uma conexão entre esses dois diferentes princípios de ética cristã. A gratidão, da qual falamos, por um lado, e essa consciência tranquila e cristalina, por outro. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, Paulo diz: Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, porque aquilo que eu aprovo para a maior glória do Deus que é Deus de amor. Mas como eu posso ter uma consciência tranquila se eu não a examino? Como é que eu posso ter uma consciência cristalina se eu não oro a Deus pedindo que Ele me esclareça sobre meus equívocos, meus erros, meus preconceitos, minhas vaidades, meus atos egoístas e egocêntricos, minha falta de amor, minha injustiça. Repare como o salmista ora no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho ofensivo em mim, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. O caminho eterno é o caminho de Cristo, a palavra eterna. O caminho eterno é o caminho do amor de Cristo, o amor divino, o amor agape, que é a lei de Cristo. O caminho eterno é o caminho divino, é o caminho de Deus, o Deus que é amor, o Deus que é luz e ilumina nossos passos. Eu sou o caminho, disse Jesus. João 14, 8. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você me conhece, disse Jesus, você conhece o Pai também. Porque o caminho de Cristo é o caminho de Deus. E o caminho de Cristo é o caminho do amor. É preciso que a vida de Cristo, eu sou a vida, esteja presente em nós para que tenhamos vida. É preciso que o caminho de Cristo se manifeste em nosso caminho, e então estaremos andando no caminho eterno. Estaremos caminhando no caminho verdadeiro, o caminho da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos e todas que o receberem, que nele confiarem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é, não andem em caminhos de morte, mas andem em caminhos de vida. Se eu não andar no caminho, se eu sair do caminho, o que eu faço? Eu, como cristão, eu me arrependo, eu peço perdão, e esse perdão ser-me outorgado em Cristo. Eu o receberei pelo sangue de Cristo. E se eu não me engajar em introspecção, como que me arrependerei? Se eu não me engajar na introspecção à qual me convida o salmista, imitando-o, como é que eu posso descobrir os meus pecados mais profundos, aqueles que estão arraigados no fundo do meu ser, os meus preconceitos, as minhas concepções equivocadas a partir das quais eu penso e vivo? Como é que eu posso remover e me curar
destas preconcepções. É por isso que Paulo conclui dizendo aos corintianos: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: sigam o exemplo de Cristo. Eu sigo o exemplo de Cristo. Façam o mesmo. Sigam sempre no exemplo de Cristo, como eu faço. Porque se você fizer isto, você glorificará a Deus, que, na sua infinita providência, nos deu redenção em Cristo. E nos deu em Cristo o caminho. Nós só podemos esperar e confiar que o mesmo Cristo, que tão gentilmente transformou Paulo, mudando completamente o seu coração, as suas convicções, retirando dele todos os seus preconceitos, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, como lemos o seu próprio testemunho em Gálatas e em Filipenses. Que o mesmo Jesus Cristo possa tão gentilmente nos curar dos nossos próprios preconceitos. Esta é a diferença que Paulo diz que o cristão que tem uma consciência fraca e o cristão que tem uma consciência forte, examinada, escrutinada, essa é a diferença. Jesus disse: quem quiser ser grande entre vocês, seja aquele que serve. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, versos 26 em diante. E isso nos leva ao último ponto que eu quero tratar com vocês, como princípio de uma ética cristã, e que está presente nesta passagem de 1 Coríntios 10, que nós estamos expondo. A vida cristã é uma vida de serviço, de cuidado. O cristão é aquele que cuida dos outros, é aquele que cuida da criação, é aquele que cuida do semelhante em nome de Cristo. Isso não é opcional, isto não é secundário, é, na verdade, um princípio básico e fundamental, um verdadeiro caráter, um verdadeiro traço presente na vida do cristão, naquele que se chama cristão, uma marca clara de que se está vivendo uma vida cristã, de cuidado para com os outros, de serviço, de diaconia. É isso que significa ser cristão. É isso que significa viver uma vida cristã. É isso que significa viver para a glória de Deus. Talvez você esteja pensando agora, mas, pastor, você está dizendo que eu devo tentar agradar as pessoas em vez de agradar a Deus? Não. Definitivamente não é isso que eu estou dizendo, caro irmão, cara irmã, caro ouvinte da palavra. O que eu estou dizendo é que agrada a Deus que você tente ser bom para as pessoas, que você tente cuidar das outras pessoas, em vez de tentar apenas cuidar de si e ser agradável a si mesmo todo o tempo.
Então, aqui está os 3 princípios éticos que eu gostaria de destacar a partir desse texto. Gratidão em todas as coisas. Introspecção que leva a uma consciência cristalina, pura. E uma vida que é resposta de um chamado, de serviço aos outros e de cuidado. Tudo para a glória de Deus. E é por isso que nós não precisamos e não devemos buscar rígidas propostas de conduta, de um moralismo legalista, de posso e não posso, de faça e não faça, que é tão característico de pessoas religiosas. Regras rígidas são para crianças, mas uma ética cristã madura é para adultos, não para pessoas infantilizadas, não para gente pueril, mas para aqueles que, de forma madura e em crescimento espiritual, buscam os princípios do reino de Deus, a partir dos quais se vive para a glória de Deus. Princípios definidos pelo Evangelho da graça e do amor de Deus, revelados em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele possa lhe dar a graça de gratidão constante, de uma consciência escrutinada, investigada e, portanto, clara e cristalina. Uma consciência leve, porque sempre participante do processo de confissão e perdão. E o amor de Cristo, que nos leva, o amor divino, agape, que nos leva ao cuidado pela natureza e também o cuidado pelo outro. Uma vida de serviço em nome de Cristo. Que o Senhor lhes agracie com a presença e o poder do Cristo vivo em vocês. Amém.